nós gostaríamos de convidar o pastor Hudson para estar trazendo o pastor Roberlan, e ele vai estar fazendo a sua apresentação, e o pastor vai estar fazendo aqui, apresentando, né, o pastor Roberlan para a igreja. Jesus, aleluia. Irmãos, pastor Roberlan Julião, ele também está junto com a esposa, com o filhote dele, daqui a pouco ele vai apresentar. Mas pastor Roberlan, somos conhecidos já, uns mais de 10 anos que a gente se conhece, né? Eu estou há 12 aqui, 6 lá, quase 20 anos, conhecemos o pastor Roberlan. Eu estive pastoreando na mesma região que ele, na Meritiense, e ele também ocupou alguns cargos também na Meritiense, como presidente da nossa associação, pastoreou algumas igrejas também, daqui a pouco ele vai falar, se assim o desejar, e hoje atualmente ele está pastoreando a CIB de Vila Pauline, né? Por sinal, é pastor da irmã Amélia, mãe do irmão Geiel. Pastor Roberlan Julião é escritor também, já escreveu livro, né? É escritor também e tem um cabedal de conhecimentos, com certeza. Ele me perguntou, pastor, como eu posso ir de indumentária? Eu falei assim, eu uso uma comprida, mas vir com a roupa do Flamengo é um pouco demais, né? Ainda mais perdendo, né? Antes, não sei se é flamenguista, ele tem cara de vascaíno, mas é uma coisa lá. Queria que você estendesse a sua mão para cá, né, para que a gente possa abençoar o pastor Roberlan. Amado Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui com os ouvidos abertos, amém, ávidos a ouvir a sua voz. Portanto, Senhor, que o Senhor possa fazer do pastor Roberlan a tua voz, que ele seja portador da tua palavra, da tua mensagem, e que ele fale da experiência que ele tem contigo e de que ele tem vivido. Sei, Senhor, de que o Senhor tem grandes coisas para nós, e com certeza, Senhor, pode e estará usando o teu servo para falar isso para a gente. Abençoe sua casa, sua família, seu casamento, seu ministério. É a oração que nós fazemos e é em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor, fique à vontade. Valeu. Boa noite, gente boa. Quero só deixar claro que aqui é azul, tá, gente? É azul marinho. E nada contra os flamenguistas, por favor, certo? Até porque eu trouxe livro para vender e eu quero que os flamenguistas também comprem. Meus irmãos, eu peço rapaz, o pessoal aqui é top. Eu ia pedir para ela projetar ali, já foi. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu quero pedir que você ajude a obra do Senhor, Roberlan Julião. Sou eu, esse que fala para você. E a gente tem lá embaixo alguns materiais. O pastor até falou sobre eu ser escritor, eu dou meus pulos, né? Mas tem gente que gosta do que eu escrevo. E nós temos algumas obras lá embaixo. Você tem, desde você, por exemplo, aqui eu estou vendo que todo mundo aqui é classe média alta, tem um produto de R$40, de 30, de 20 e de 10. De 10 a gente tem o livro Ardendo em Desejos, mesmo depois de casados. Não é para solteiro não precisa de incentivo, não é verdade? Né? Mas casado, né? Então, não os daqui são top. Mas, né, lá de Caxias, onde eu moro. Então, a gente tem esse livreto, tá a R$10. O outro, a questão de liderança em tempo de crise, em que a gente fala sobre a pós-modernidade, a partir do livro de Rubem Amorese e Icabod, um contraponto entre a mentalidade cristã, a mente de Cristo e a consciência moderna. A gente também tem um outro material, pregação com simplicidade, em que não é uma aula de homilética, mas a gente fala um pouco sobre o tipo de pessoas que a gente tem na nossa audiência. A maioria das igrejas tem os pós-modernos, os modernos e os pré-modernos, e aí você quer alcançar essa gente toda é um pouco complicado, certo? Então tem esse material aí, os livretos R$10. Tem o livro Trajetória Batista, que está a R$20. Tem também o livro Pastor Pra Quê? O Diácono Gente Boa, que estão a R$30. E nós temos a camiseta O Diácono Gente Boa a R$40.
Aí algumas pessoas perguntam: pastor, mas se o diácono não for gente boa? Aí eu digo o seguinte: se ele não for, ele vai querer honrar a camisa que ele ganhou de presente. E se ele for, ele vai se sentir prestigiado porque o seu ministério for reconhecido. Então, feito o jabá, tá legal? Eu espero que você me ajude a comprar meu Camaro amarelo, tá certo? Então, minha gente, vindo logo para aquilo que eu tenho certeza que você não veio aqui para querer saber do meu sonho de chegar aqui nessa igreja com um Camaro amarelo. Então vamos logo para o texto, que eu acredito que foi para isso que eu fui chamado. E nós temos ali uma proposta à luz de um texto que você já conhece. Perdão, gente, depois dos 43 aconteceu isso. E hoje eu estava escovando o cabelo pela manhã, feliz e contente, até que eu comecei a perceber uma clareira aqui. Quase que eu apaguei a luz para não ver de novo, certo? Mas, né, é uma das duas coisas: ou você vai, né, degenerando com a velhice, ou morre cedo. Eu prefiro ficar velho, até porque o meu alvo é chegar aos 120 anos, pelo menos andando e falando. O resto deixa para lá. Mas aí a gente tem uma proposta aqui de algo que você já conhece. O cartão de visita do crente é o amor. Tanto que até uma pessoa que não é crente, esqueci de ligar o cronômetro, gente, eu sou um perigo. Eu amo minha igreja, gente, porque olha, aquela gente me escuta pregar e sem pena. Então, deixa eu só me situar aqui. Isso, perfeito. E aí, amar o próximo, todo mundo sabe que tem que amar o próximo, menos os crentes que estão lá no Facebook discutindo política, né? Tirando eles, todo mundo sabe que tem que amar o próximo. Quem aqui é da minha geração ganhou um certificado de batismo que dizia pra gente, a gente prometia ter delicadeza no trato. Só que dali, né, para cá, algumas coisas mudaram. Então eu não vou trazer nada novo aqui, mas assim como o arroz com feijão que você comeu hoje, comeu ontem e vai comer amanhã. Ou parafraseando Leandro Carnal, quando ele diz que esforço é banho. Você amou o próximo durante 20 anos de crente, uma semana você deixou de amar, vai feder. Então a gente vai estar falando de algo que pode não parecer para você que tem a ver com cura, mas tem. Porque quando nós amamos, muita coisa fica diferente na vida da gente. E a gente vai inclusive desmistificar um pouco a palavra amor. Não vou pegar aquilo que todo pastor baptista fala, do eros, filos, ágape, vou fazer isso não. Mas assim, todo batista já ouviu esse negócio, né? Mas eu quero falar um pouco sobre o que eu chamo de amor prático, que na versão revista e corrigida você vai ver como caridade, mas a gente tirou a palavra caridade para não parecer com outra religião, e muitas vezes a gente confunde a palavra amor com o pagode do Alexandre Pires, e não é bem assim. E então a proposta dessa noite é: seja mais amoroso e construa uma família melhor. Seja mais amoroso e construa uma família melhor. Aí talvez você pense, mas como assim construir? Eu olhei para ela, ela olhou para mim, rolou uma química, nós casamos, temos filhos. Sim, mas muitas vezes nós temos aquela ideia de que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E nós, deitado eternamente em berço esplêndido, como se Deus quis assim, a culpa foi do outro, ela não prestava, ele não valia um biscoito. E a gente às vezes não para pensar na nossa responsabilidade no processo. Então eu quero desafiar você na construção da sua família. Claro, eu não estou prometendo que você vai ter uma família ideal depois de ouvir essa pregação, mas pelo menos eu me atrevo a dizer que se você ouvir o que eu tenho para falar hoje,
você vai matar no peito a sua responsabilidade. E é disso que a gente vai falar aqui. Rapaz, eu só fiz assim, pessoal aqui é bom, hein? Oh, brincadeira não. Você pode ler comigo o texto que está projetado ali em Mateus 22, do 37 a 40? Vamos lá. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nesse contexto aqui, nós, por exemplo, podemos pensar, mas o que tem a ver negócio de maior mandamento? Porque nós já estamos para o lado de cá. Nós não estamos naquele contexto de lá. Hoje, por exemplo, já ouviu que algumas pessoas eu coloquei a mão em algum lugar errado aqui, gente. O que as pessoas colocam na rede social: só Deus pode me julgar. Ou então aquelas orações, depois que o cara aprendeu a falar, tu sabes, rapaz. O cara, sabe, dá calote na cantina, é pilantra nos negócios. Senhor, tu sabes o motivo. Depois do tu sabes, é um negócio de louco. E aí, a gente hoje não dá muita atenção para a questão das exigências divinas. Ah, eu sou salvo pela graça, tudo é pela graça, já foi pago, está consumado. Aí dá vontade de falar para esse cara: para de graça. O fato de você ter sido salvo pela graça não significa que a salvação é de graça. Ela custou o sangue inocente de Jesus. E eu lembro de um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan, em que várias pessoas morreram para resgatar um determinado cara. E ao término do filme ele está chorando, falando para a família: diga para mim que eu fui um bom pai, diga para mim que eu fui um bom homem, diga para mim que eu fui um bom marido, diga para mim que valeu a pena aquela gente ter morrido por mim. É como o seu caso como pai ou como mãe. Você gasta um dinheiro comprando leite, fralda, lenço umedecido, roupa, escola, creche, presente. E aí o que acontece? Sua filha se apaixona pelo magrinho de bigodinho que pega a moto sem placa e sai por aí. Qual é a sensação que você tem? Entende? Esquece o magrinho de bigodinho, pensa na moto sem placa, tá? Por favor, porque hoje em dia eu posso ser cancelado por qualquer coisa, né? Estão cancelando o Monteiro Lobato, imagina eu. Então, diante de uma situação dessa, pensa. Eu, por exemplo, fico muito feliz com o elogio de um monte de gente. Mas agora eu completei 17 anos de ordenação ministério pastoral e um dos meus pastores mandou uma mensagem no meu WhatsApp: Roberlan, eu fico muito feliz de ter feito parte do seu ministério, de ter dado a minha contribuição para o seu ministério, de ver o chefe de família que você se tornou, de ver o pastor que você se tornou. Aí eu não aguentei, gente, eu printei e botei lá no grupo da minha igreja. Eu queria exibir no Facebook, mas tem um pessoal perturbado na internet, então eu deixei quieto. Falei, pelo menos o pessoal na minha igreja pode até querer criticar, mas é o pastor, né, pá, cheio de dedo e tudo. Mas eu falei, eu tenho que mostrar isso para alguém. Você saber que o cara que te pastoreou se sente honrado de ter sido seu pastor? Sabe, tem uns carnes de pescoço aí que eles não alcançam isso. Pelo contrário, tem um pessoal que acha bonito ser feio. Eu não dou mole porque é pastor. Aí tu fica assim, eita, esse é macho mesmo. Agora, para mim, ouvir isso de um pastor é tremendo. Quando meu pai chega para mim e fala assim: pastor Roberlan Julião, eu tenho um orgulho de você. E assim, eu olho para mim, eu penso, caramba, não cheguei a metade do que o meu pai construiu, não tem metade do que ele tem.
E quando eu vejo meu pai ficar orgulhoso com a vida que eu tenho, apesar das escolhas que eu fiz, eu não sei se dá para perceber. Então, quando a gente pensa no que Jesus fez, peraí, aí eu lembro da música do Ivanilson, quando ele fala: Senhor, eu quero ser teu filho amado, andar correto e ao teu lado, pretendendo te merecer. Ou seja, eu sei que eu não mereço, mas eu quero viver à altura do sangue que foi derramado. A nossa geração parece que não tem muito isso. Até porque a gente não valoriza o esforço dos nossos pais. A gente não valoriza o investimento dos nossos pais. A gente já encontrou o chuveiro quente. A gente está na internet 5G. Eu ainda não tenho. Ah, miserável, você não conheceu de escada, por isso que reclama da 4G. Entende? Eu tive um 486, tem gente que nem sabe o que é isso. E não era todo mundo que podia ter. Mas, desculpa, eu não vim aqui para desabafar, né? Mas Batista tem mania de prestar atenção na oração dos outros. O pastor falou sobre a minha experiência, eu acabei contando. Desculpa, depois vai lá no Procon e reclama da oração do pastor. E aí, nesse caso, observe bem, a nossa geração não tem muito essa noção, mas esse contexto aqui, segundo os estudiosos, os fariseus, eles descobriram no Pentateuco 248 preceitos afirmativos e 365 proibições, totalizando 613 mandamentos. E aí nisso o camarada, quando ele vem para Jesus, é aquela pergunta capciosa. Já viu uns crentes fedorentos que vem te fazer uma pergunta, ele sabe a resposta, mas ele quer ver se te pega em alguma coisa? Ou então ele não tem a resposta, mas ele quer te deixar numa saia justa? E aí Jesus, ele deixa claro que se amarmos a Deus com tudo que somos, com tudo que fazemos, com tudo que temos, com empatia pelo outro e com amor próprio, estaremos obedecendo verdadeiramente aquele que nós chamamos de Deus e de Senhor. Porque blá blá blá, gente, todo mundo conhece. Se eu não aguento muita conversa fiada de amor, disso, daquilo, sabe? É aquela questão quando aquela pessoa vai te dar um presente e fala assim: você merece muito mais. E você sabe que assim, olha, se for usar esse raciocínio, ela poderia ter dado algo melhor. Até porque você acompanha a situação, você sabe. Ou de repente aquela pessoa que diz: olha, estamos juntos, mas você não pode contar com ela para atravessar a rua. Se a gente consegue perceber isso, imagine Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Aí vai, 1 hora no Face, 2 minutos no altar. Entende? Eu te busco, nada mentiroso. Era melhor bater no peito e pedir perdão. Deus ouviria. Mas aí quer vir com aquela propaganda política enganosa para Deus. Não dá, gente. Ele conhece corações e mentes. Com ele a gente tem que bater no peito e falar assim: não dá nem para levantar a cabeça, Senhor. Com ele tem que ser papo reto, sem curva. Falar bonito é para nós aqui, para Deus não. Entre nós, Augusto, sempiterno. O que é sempiterno? Eu não sei, mas é bonito, eu falo. Entende como é que é o negócio? Para Deus não rola, para Deus não adianta. Entende? E aí nesse caso aqui, Jesus deixa claro: olha, você ama a Deus com o que você tem? Tudo entregarei, né? Você ama a Deus com quem você é? É aquele caso, você está solteiro. Na minha geração, solteiro é alguém que não está casado. A geração de hoje, solteiro é quem não tem namorado, né? Mas aí o que acontece? Digamos que de repente você está sozinho, ou está sozinha, e aí você está querendo um namorado ou uma namorada. Você vai dar aquela escaneada no caboclo, você vai olhar para aquela menina e falar assim: não, peraí, mereço coisa melhor. Entende? Não, tudo bem, eu estou meio derrubado, né? Eu não sou lá nenhuma Gisele Bündchen, mas mereço coisa melhor. A coisa é mais ou menos assim. Aí eu pergunto: eu entendo que mereço coisa melhor, e Deus? Aí é que está a questão. Então, quando eu faço isso, obrigado, minha irmã. Quando eu faço isso do tipo: olha, ele está me dando uma chance,
Então eu quero ser a melhor pessoa que eu puder ser. Eu quero pegar o que tenho e dedicar a Ele. E o que eu sei fazer, eu vou dedicar a Ele. É aí que está a questão. É que nem quando algumas pessoas falam assim: poxa, pastor, você é tão inteligente. Meio que assim, tu é inteligente, está assim. Entende na cabeça da pessoa? Ou seja, você, por exemplo, pegar o que você é, pegar o que você tem, pegar o que você sabe e colocar no altar de Deus, para algumas pessoas é o seguinte: uma pessoa mais inteligente vai fazer algo melhor. Entende como é que é a coisa? Então, diante, por exemplo, disso, Jesus deixa muito claro: olha, Deus em primeiro lugar, e tratar o próximo como se você estivesse cuidando de si mesmo. É aquele caso, você de repente acha que não tem nada demais, dá aquele arroto na mesa com a família toda. Isso é saúde. A pergunta que se faz é: se o seu funcionário fizer isso na empresa que você trabalha, como você vai se sentir? Se você acha que é de boa, beleza. Só que tem alguma coisa que te incomoda, e você vai incomodar o outro. Então é só a gente parar para pensar. Às vezes, por exemplo, a mãe, né, quer fazer aquele carinho no filho adolescente, só que quando ela passar, a molecada vai zoar o cara pra caramba. Tudo bem, eu entendo aquela questão, né, de que assim, meu filho tem 4 anos e a Gisele, minha esposa, já está com saudade, achando quando ele tiver adolescente. Calma, entende? Vou comprar uma escopeta, aproveitar o porte de arma do Bolsonaro, entende? Vou ficar lá no portão, né? Aí tu fica assim, por exemplo, eu entendo essa questão do filho, né, ser aquela coisa toda e tudo tal, mas assim, para ele aquilo ali é constrangedor. É só se colocar no lugar. É aquele caso, por exemplo, já falei de mulher, então agora é falar de homem para equilibrar. Aí você, porque eu que boto comida nessa casa, eu que pago a tua escola, eu que faço isso. Imagina alguém jogando na tua cara a comida que você come. Não é diferente, imagina. Tenta se colocar no lugar. Principalmente o homem. Aquele sentimento de dignidade. Você consegue imaginar? Vamos substituir, digamos que de repente você está velho, certo? E está precisando morar na casa do seu filho, você não tem muita saúde, e o seu filho fica jogando na cara todo dia tudo que faz por você. Dói, não dói? Eu nem estou velho, eu acho, né? Minha esposa diz que eu estou, mas o pessoal diz que parece que não, né? Então, nesse caso, aí vem uns racistas falar que é porque eu sou preto, aí não parece. Mas estou doido para ganhar um dinheiro. Então, nesse caso, diante de uma situação dessa, tenta se colocar no lugar daquele garoto. Você jogou um monte de coisa na cara dele. Se ele fizesse isso com você, sendo que você também não teria para onde ir. Você está doente, você está enfermo, precisa ser carregado para tudo quanto é canto, e hoje ele precisa de ficar debaixo do seu teto. Meu pai fez isso. Você gostou? Essa é a questão. Então, se você tem empatia, é só se colocar no lugar, entende? Eu não estou dizendo que você tem que fazer pelo outro tudo que você gosta, porque a pessoa pode não gostar do que você gosta. Eu estou falando de se colocar no lugar, se fosse você. Então, eu falei sobre a prioridade para Deus, a empatia pelo outro e o amor próprio. O amor próprio. Tem mulher que não casou com homem, né? Tem mulher que casou com um animal. Agora, eu pergunto para essa moça, antes dela reclamar do marido: você merece esse tratamento? Não, pastor. Então diga para ele. Essa é a questão. Porque tem homem que maltrata a mulher. Aí quando larga a mulher e vai para outra, fica pianinho. Por quê? Sabiá mudou de cantiga. Deu para entender? Porque a outra pessoa deixou claro: eu não mereço isso e eu não aceito ser tratada desse jeito. Essa é a questão. É que nem, por exemplo, aquele garoto que só porque ele está forte, está com whey protein, tomando uns anabolizantes de cavalo, né? Aí vai lá, né, no veterinário, toma uma injeção.
Cara, você vai perder fertilidade. Não, não esquenta a cabeça com isso não. Está novo, né? Não está pensando em nada. E aí o que acontece? Quer gritar com o pai? Ah, quer gritar comigo? Então beleza. Se é macho para me bater, é macho para pagar suas contas. Beleza. Vai lá, aluga um quartinho e paga a sugestão lá dentro da tua casa. Eu não sei se dá para perceber que às vezes nós não temos amor próprio. Eu costumo dizer que uma das coisas que me cativou em Vila Pauline foi a janta do pastor. Aí o pessoal morre de rir. Por que eu estou falando isso? Porque tem igreja que às vezes convida o cara para o ministério pastoral como quem está contratando um empregado do tipo, estamos fazendo um favor para você. Ah, vai catar coquinho, não aceito isso não. Eu tenho minha dignidade. Eu sei o que eu passei para chegar onde eu cheguei. Eu sei o que eu estudei para chegar onde eu cheguei. Eu sei o quanto de coisa eu sofri para chegar onde eu cheguei. Aí um camaradinha que não sabe o que é 10% do que eu passei e do que eu passo, vai vir de graça. E uma das coisas que, olha, é incrível ali, é o carinho daquela gente comigo. Estou dizendo que é uma igreja perfeita? Não. Tem malcriação? Claro que tem. Só aqui que todo mundo é perfeito, lá não, lá o pessoal tem defeito. Mas agora, o que eu estou querendo dizer é que assim, a questão de amor próprio, sabe, da pessoa te tratar com respeito, com dignidade, com carinho, e você falar assim, é aqui que eu vou parar. Porque não adiantaria nada eu estar num outro lugar que eu fosse tratado como coisa nenhuma. Eu não sei se dá para perceber. Deus me coloca no lugar para fazer parte dos melhores e dos piores momentos da vida das pessoas. Eu participo desde o nascimento até o sepultamento das pessoas. Então, se Deus valoriza isso, eu vou desvalorizar? Percebeu que muitas vezes o marido não maltrata a mulher só porque ele é mau. Ele maltrata a mulher porque ele também tem uma brecha. Às vezes a mulher não maltrata o marido só porque ela é braba, não. É porque ele muitas vezes, do seu sentimento de merecimento, ele pensa, ah, é isso que eu mereço. Ela é bonitona, eu sou feio. Se eu me separar dela, onde eu arrumo outro igual? Entende? Claro, a gente não fala isso. A gente não verbaliza. Mas a gente transmite para as pessoas o seguinte. Como uma vez, eu era dirigente de uma congregação lá na favela do Dique. E aí estava naquela época que tinha aquele short dos lutadores, bad boy, não sei quem lembra disso. E aí tinha umas meninas lá que andavam com aquele short. E aí nisso, vinham para a congregação daquele jeito mesmo e tudo tal, porque o que eu queria era que viesse gente. O período que eu mais gostava lá era quando tinha batida da polícia. Rapaz, lotava. Vinham os magrinhos de bigodinho, geral lá, todo mundo ficava lá, aceitava Jesus, era uma benção. Entende? E aí nisso, num debate-papo que fizemos, não, irmão, mas se a gente não deixar ele apertar a gente e tudo tal, ele vai largar. Eu falei, que largue? Você é um punhado de carne? E quando vier a flacidez? Quando vier a pelanca? E aí, quando o cabelo cair, dente cair, e aí, como é que vai ser? Então, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, ou você se valoriza agora, ou ele vai entender desde agora que você não tem valor. Então, eu não sei se dá para perceber a importância. Deus em primeiro lugar, empatia pelo outro e amor próprio. Então a gente observa que, a gente verifica que para Deus as pessoas são importantes. E o que importa para Ele, importa para aqueles que o amam. E aí o pedido que eu faço é, adore a Deus, cuide-se e valorize as pessoas. E eu tenho certeza que se você adorar a Deus, não estou falando de cantoria não, se você adorar a Deus, sabe, se você se cuidar e se você valorizar as pessoas, muita coisa vai ser diferente. Muita coisa. Meu filho vive dizendo, eu sou forte, eu sou corajoso. Sabe por quê? Porque ele escuta. Ele é validado. E ele acredita naquilo. Agora, se ele crescesse escutando que ele é burro, se ele crescesse escutando que ele é mole, eu não sei se dá para perceber, eu tenho a minha responsabilidade. E eu não posso me furtar dela. E aí, a gente, por exemplo, perdão, volta lá no AME. Isso. Você verifica que a Bíblia está dizendo, ame o Senhor,
ame o seu próximo, ame a si mesmo. E amar é além das palavras, dos pensamentos, dos sentimentos. O verbo grego ame não significa uma afeição entre amigos. Não tem a ver com aquela paixão do cara quando vê a moça com a lingerie vermelha. Não é desse amor que a gente está falando. A gente está falando aqui de aquela atitude sacrificial. Olha, meu filho precisa tomar o leite, eu vou dar meu jeito. Essa é a questão. Minha esposa está com cabelo branco, mas eu vou continuar com ela desde quando ela tinha os seus 15 anos de idade. É aquela coisa que tem a ver com o sentimento de dever. Olha, meu pai está com uma doença muito complicada, mas é o meu pai. Aí é que está a questão. Então, esse amor é o que Deus espera de nós, que não é uma coisa dirigida por sentimentos ou afinidades, mas tem a ver com compromisso, dedicação, ato de vontade, que pode ser exigido em obediência, porque se Deus está dizendo ama, é porque você pode obedecer, senão você não teria como. Seja você pai, mãe, marido, esposa, filho, filha, noivo, noiva, sogro, sogra, tenha mais amor próprio, mais amor ao próximo e mais amor a Deus. Faça bem, fale bem, torne-se melhor, veja o melhor e viva melhor. Então amar tem a ver com isso. Esse negócio de posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo, não tem a ver com o amor aqui que Deus está exigindo de nós. O amor que Deus está exigindo de nós é o seguinte: olha, eu quero o melhor para essa pessoa, eu vou falar o melhor dessa pessoa, eu vou pensar o melhor dessa pessoa, eu vou fazer o melhor por ela, porque ela merece? Talvez sim, mas não porque ela mereça, porque nunca foi entre eu e ela, sempre foi entre eu e Deus. Tem pai que não presta, tem mãe que não presta, tem filho que não presta, tem cônjuge que não presta, mas não é porque o cachorro te mordeu que você vai morder o cachorro. Você tem que ter a consciência da dignidade que você tem como filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. Eu não vou pegar esse caminho. É muito importante termos isso em mente. Você pode ler aquele verbo que está ali em cima? Pode ler o que está embaixo? Por que eu usei a palavra dedique-se? Porque adorar, a gente hoje em dia usa, eu adoro torta de maçã, eu adoro essa música, eu adoro esse cara. A palavra adorar ficou meio batida, é tipo amar. Agora dedique-se, por enquanto, lembra o quê? Quero fazer concurso para a Polícia Federal. Ó, entende como é que é o negócio? Eu quero, por exemplo, galgar a posição de liderança da empresa onde eu trabalho. Ó, eu quero sair dos 200 quilos para 70. Ó, dedique-se tem a ver com isso. E até que ponto, no meu compromisso com Deus, tem esse dedique-se? Esse é o caso. Ah, não estou afim de ir para o culto, não estou afim de tocar, não estou afim de cantar. Imagine se Jesus pensasse assim, se Paulo pensasse assim. Não vou muito longe, se o motorista do ônibus que você pega pensasse assim. Eu não sei se dá para perceber. Quem só faz o que gosta, quem só faz o que está assim é criança. Adulto não é desse jeito. 5:30 da manhã, chuvinha fininha, a vontade de ficar debaixo do edredom. Se é casado pode estar até brigado, mas vai querer ficar ali. Está dando para entender como é que é o negócio? Desculpa, solteiro, foi mal, não queria te fazer sofrer. Mas aí o que acontece? Ah, eu não estou afim de ir. Não, peraí. Eu tenho que fazer. Eu vou ter que diminuir o açúcar, eu vou ter que diminuir a fritura, eu vou ter que fazer mais atividade física, eu vou ter que me esforçar mais em matemática. Ah, eu não gosto de fazer isso, vai ter que aprender a gostar, porque você tem um alvo. Ou seja, para essa vida temporal,
que no meu caso vai durar 120 anos, embora nos 119 eu já devo fazer uma oração, entende? Aí o que acontece? Numa vida temporal, a gente se dedica tanto. Agora, e para aquele que amou tanto a gente, que mandou o seu filho para morrer em nosso lugar, para nos dar um lugar no céu, para não apenas nos livrar do inferno, mas tirar o inferno da nossa vida? Porque eu não sei se dá para perceber, muitas vezes as pessoas, eu aceitei Jesus com medo de ir para o inferno, gente, pode me julgar, foi. Mas uma coisa que eu percebi, às vezes o cara ele não vai para o inferno, mas por desobedecer a Deus, a vida dele é um inferno. Então, diante desse caso, sabe, que você possa se dedicar mais com todo o seu ser. Os primeiros 4 mandamentos mostram como você deve amar a Deus. Não ter nenhum outro Deus, nem ídolo, não tomar o seu nome em vão, guardar um dia de repouso e adoração. Êxodo 20, versículo 3 a 11. Se agradar a Deus, ocupar o primeiro lugar em sua vida, meu irmão, por amor a Ele, você vai se tornar uma pessoa melhor. Por quê? Quer ver uma coisa? Quem aqui já sentiu raiva de alguém? Não, pensando bem, não levanta a mão, não. Entende? Até porque corre o risco de alguém que já sentiu raiva não levantar a mão, é um pecado, né? E aí vai ter aquele que de repente sentiu e pode ser julgado. Aí, se você alimentar aquilo, aquilo vai virar ódio, e aquilo vai consumir você a vida toda. Quantos anos o cara tem? 50. Ele tem mágoa do pai, o pai já morreu, mas ele ainda lembra do ano de 1978, uma terça-feira, chovia muito. E o meu pai disse, você não presta para nada. E o cara vive com aquilo ali. Quando o evangelho entra na nossa vida, olha, a ira não pode passar para o dia seguinte. A sua ira não produz a justiça de Deus. Quem odeia o seu irmão é assassino. E aí nisso Deus começa a cobrar de você a cuidar do seu mundo interior, onde ninguém está vendo. Senhor, e aí? É pecado separar, casar de novo? Aí Jesus já dá logo um chute na canela, ó. Quem olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Então é o seguinte, caramba, Jesus, nem aquela olhadinha, entende? No respeito, não, nem aquela olhadinha no respeito. E aí o que acontece? Deus vai tratando você de uma tal forma, que você por amor a Ele, você vai lutando contra os seus instintos, contra os seus apetites, e aí você está se aproximando mais de ser gente, e de abençoar as pessoas ao seu redor. Observe bem, agora uma pessoa entregue a si mesma, sabe lá Deus do que ela é capaz, aumentou um pouco o salário, de repente ocupa uma posição de segurança pública, e pronto, ela já acha que é alguma coisa, entende? E então nós observamos aqui que quando você se dedica a Deus e quer agradar a Deus, você vai se tornando uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, você vai fazer o melhor. Porque nisso que você melhora como pessoa, você melhora no que você faz. Porque você não aceita algo menor do que o teu nível. Aí é que está a questão. É aquela situação do tipo, não, peraí. Eu fui no primeiro encontro, eu lembro como se fosse ontem, eu escovei os dentes, eu tomei banho, eu passei minha roupa, entende? Não comprei o tal do Cepacol porque eu não tinha dinheiro. Lavei o meu tênis, o encontro estava marcado. Gisele, eu fui autorizado a apresentar você, você pode ficar de pé um instante? Olha que coisa mais linda, mais cheia. Ou pode sentar, senão o pastor vai me tirar aqui do púlpito de cantar a música do mundo. Então, nesse caso, minha mãe cansou de mandar eu escovar dente, minha mãe cansou de mandar eu tomar banho, minha mãe cansou de mandar eu cortar a unha. Mas quando eu vi essa menina no pátio da escola, aluna do seu irmão, professor Abel, e aí eu falei, é ela, e se não for, tem que ser. E uns malditos ficaram, é muita areia para o seu caminhão, dou 2 viagens. Haha, mas vou partir para cima. Aí eu não sei se você percebe, quando você tem consciência de quem você é, você começa a ter uma ambição diferente.
Entende? Aí é que está a questão. Peraí, meu pai não bateu em mim. Não é namorado que vai bater. Minha mãe não me obriga a botar determinada roupa. Não é namorado que vai me obrigar a botar determinada roupa. Peraí, o cara começou a namorar comigo hoje, a me namorar hoje. E ele já está começando a me afastar dos amigos e das amigas. Que isso? Mas aí você tem que ter consciência de quem você é. E quando você tem consciência de quem você é, você pensa no que você faz. Entende? Ah, você é pastor de igreja de bairro. Você é pastor de igreja de comunidade. Você é pastor de igreja em que não há coleta de lixo. Tá legal, mas eu sou pastor, eu sou homem de Deus, profeta da minha geração. Então eu vou me tratar com o respeito que Deus merece. Porque se Ele me separou, eu vou respeitar isso. O Roberlan, filho da Dona Lourdes, pode até não valer nada, mas eu preciso honrar o ministério que Deus me deu. Percebe? A consciência do ser e do fazer. Mas a gente vive uma época em que eu não sou nada, eu não faço nada, mas eu quero ter para parecer que sou. Eu quero ter para parecer que faço. Quando eu era criança, eu tive um vizinho que, se eu não me engano, acho que ele foi até alguma coisa do tipo, eu não sei a linguagem técnica, porque ele era da Marinha Mercante, mas ele quis comprar uma farda da Armada. E ele começou a desfilar lá no centro da cidade. Imagina, primeiro distrito naval, todo mundo conhece tudo. Chegou uma hora que deu ruim, alguém, eu não sei como aconteceu, mas alguém percebeu alguma coisa e deu ruim para ele. Ou seja, a gente muitas vezes quer ser quem a gente não é. A gente quer aparentar alguma coisa, quando o mais importante é você saber quem você é, porque o Senhor conhece os que são seus. Observe bem, Jesus, nem sepultura o homem tinha, dizia que não tinha onde reclinar a cabeça, mulheres ajudavam a sustentar o seu ministério. Pensa bem, olha como é que aquele homem era. Na hora da ceia, o mestre precisa de um lugar aqui. Você expulsa demônio da parte de Beelzebu. Jesus sabia quem ele era. E a gente às vezes quer jogar para a galera para parecer que a gente é quem a gente não é. Mas se você não se respeita, não sou eu que vou respeitar você. Se você não tem consciência de quem você é em Deus, não sou eu que vou dizer para você. Eu lembro que uma vez eu cheguei para minha esposa e eu falei assim: Gisele, pelo menos parece que eu sou importante, né? Já viu como é que as pessoas me tratam? Ela falou: mas isso é como as pessoas lhe tratam ou é como você se percebe? Aí eu fiquei com raiva dela. Fiquei. Eu não gosto muito de conversar com a minha esposa, porque ela faz umas perguntas que me irritam, entende? Porque eu tenho a resposta, mas eu não vou falar porque eu não vou dar esse mole, entende? Então, nesse caso, desculpa, gente, esse pastor aqui peca, tá? Perdão. Agora, nesse caso aqui, dedique-se a Deus com todo o seu ser. Fazendo o melhor, você terá resultados melhores. Sabe, você está ali, você está se dedicando, você está fazendo, alguém está vendo, alguém está sendo abençoado, algo está acontecendo, você está tocando o coração de alguém, você está inspirando alguém. Aí é aquela questão do seu filho olhar para você, da sua mãe olhar para você, do seu pai olhar para você, do seu vizinho olhar para você, e tem em você uma referência. Sabe, aquela questão de olhar e falar assim: eu, por exemplo, fui no sepultamento de um outro pastor meu que me ordenou ao ministério pastoral, pastor Carlos Antônio da Silva, da Memorial em Olavo Bilac. E, gente, aquele homem tinha um coração tão, sabe, tão bondoso, tão bondoso. Eu lembro que uma sobrinha minha, quando foi visitar a nossa igreja, falou assim: gente, esse pastor ele é diferente quando ele bota a mão na gente. Porque, por exemplo, tem homem crente, né, que quando bota a mão em mulher, ele bota a mão meio, eu não sei explicar aqui, né, mas ele bota a mão meio que assim, né, meio que se tu tá com Satanás, uma coisa mais ou menos assim. E sabe, o pastor Carlos, ele sabe, tinha aquele toque. E ela falou assim: ele não bota a mão na gente como quem está sentindo choque. E eu sabia o que era a pureza de coração que ele tinha. Como é que você sabe? Porque o meu não é puro igual dele, entende? Desculpa, gente, pode me julgar. Então eu olho para aquilo e falo assim: caramba, eu quero ser igual aquele cara. O homem morreu, mas ele está vivo na minha memória. Eu quero ter o coração puro do pastor Carlos. Agora, ele fez isso para eu segui-lo? Não. Ele fez porque ele amava a Deus. Entende? Então, quando você tem essa consciência de Deus está me vendo, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que diz: conheço tuas obras.
Sabe, com resultados melhores você vai contribuir para que a sua família melhore, porque a atitude contagia. O meu filho, quando ele fala com licença, por favor e obrigado, ele não fala porque ele é gênio, ele fala porque apesar dos meus 48 anos de idade, ou dos 44 anos de idade da minha esposa, quase 50 anos que ela tem, tadinha. Então o que acontece? Apesar da gente ter essa idade, a gente quando fala com ele, né? A gente fala com ele com o respeito que uma pessoa merece. Ele é pequeno, mas ele é uma pessoa. E eu vou tratá-lo com a dignidade que ele merece. E quando ele fala alto, é assim que se fala com o papai, é assim que se fala com a mamãe, desculpa. Mas eu não posso gritar com a Gisélia também. Se eu gritar com a Gisélia, vai ficar difícil para eu falar para ele não gritar com a mãe dele. Eu não sei se dá para perceber. Mas isso não tem a ver com o merecimento dela ou com o merecimento dele. Tem a ver com o merecimento de Deus. Eu tenho que ser o melhor pai porque Deus merece. Eu tenho que ser um melhor marido porque Deus merece. E isso contagia, irmãos. Contagia. E aí a gente observa aqui o texto dizendo, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E qual o problema? Às vezes as pessoas não se amam. Eu dei vários exemplos aqui da falta de amor próprio. Às vezes a pessoa ela não se ama. Cuide-se, cuide-se. Dedique-se a si mesmo com uma boa autoestima. E aí eu pergunto, que avaliação você faz de si mesmo? Eu não sei se você percebeu, eu me zoo. Por que eu me zoo? Estou de boa. Eu já sou amado e aceito. Eu custei o sangue do Filho de Deus. Eu não sei se dá para perceber. Tenho minhas crises, tenho meus traumas? Tenho. Quais são? Não sei, eu não sou profissional da área. Se você de repente trata do psiquismo humano, vai me analisando aí, eu não sei. Entende? Hoje o pessoal na igreja perguntou, a gente está fazendo um trabalho evangelístico. Até falei com o Geiel, falei, Geiel, tua mãe chegou antes de mim, eu saí de lá, ela estava lá. A avó é sinistra. E aí o que acontece? Estou eu lá, aí eu falei, feijão com carne eu quero comer com farinha. Por quê? Eu não sei, irmã. Eu quero comer com farinha. Entende? Por que você come de colher? Não sei, eu gosto. E eu vivo. Agora o que acontece com a gente? Principalmente na adolescência. A gente quer caber na forma da turma. A gente quer saber o que as pessoas pensam da gente ou não. Eu quero pregar aqui para impressionar o pessoal para voltar. Não. Eu preciso me apresentar a Deus aprovado. Com internet ou sem internet. Não vamos fazer live não, porque senão o pessoal vai ver como é que é o nosso culto. Os outros não podem ver, mas Deus pode? Entende a situação? Ou seja, às vezes o foco da gente tem a ver com a aprovação popular. E não com a gente melhorar como pessoa. E aí, muitas vezes, quando eu me avalio mal. Eu mereço um marido que me bata mesmo. Eu mereço uma mulher que me traia, porque olha quem sou eu. Eu sou um camarada que não consegue sucesso profissional. Eu ganhei peso. Eu estou velha. Eu estou isso, eu estou aquilo. Você é imagem e semelhança de Deus. E imagem e semelhança de Deus não é qualquer coisa. Você custou o sangue de Jesus. Deus se transforma em ser humano. Vem aqui, morre por sua causa, ressuscita por sua causa, lhe dá uma nova vida. Não, você não é qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Se o seu marido não lhe valoriza, o problema é dele. Você precisa se valorizar. Se sua esposa não lhe valoriza, o problema é dela. Você precisa se valorizar. E quando você se valoriza, a pessoa começa a olhar e perceber uma diferença. É aquela mulher que dá uma ajeitada, o marido não fala um ai para elogiar. Mas ela, deu um negócio ali, ele, vai aonde assim? Não reparava, agora reparou. Não estou falando, tá, gente, de assanhamento, saliência, decote, nada disso. Eu estou falando de autovalorização. Entende? Quando, por exemplo, pastor, meu marido, você quer, irmã, passa o batom, vai para a academia, duvido que o caboclo não vai ficar ligado. O cara se acha o absoluto, entende? Aí ele nem esquenta a cabeça. Quando ele percebe que é o seguinte, ele não é absoluto. Ele tem que fazer a manutenção do cliente. Você acha que eu fiz à toa essa média com a Gisele? É claro que não, é meu investimento. Não, porque ela se me trair vai para o inferno, tá? E se de repente eu sou um marido tão ruim que ela está disposta a ir para o inferno e me largar. Entende como é que é o negócio? Então, eu vou botar o boi na sombra.
Depois da matéria do Givaldo aí, eu estou de olho aberto, estou ligado. Entende? Quem é Givaldo? Não vou explicar. Então, nesse caso aqui, observe bem como é que é a situação. Então, raciocina, porque eu estou bombadão, ela está de olho. Vai. Então, nesse caso aqui, sabe qual a avaliação que você faz de si mesmo? Você acha que merece o tratamento que tem recebido? Ame-se. Você não é o que os outros dizem. E nem deve reagir como os outros esperam. Eu sou burrinha igual minha mãe. Quem disse isso? Meu pai. Teu pai devia estar com demônio quando falou isso, rapaz. Você não é burrinha, não. E nem sua mãe é burrinha. Entende? Talvez ela, para evitar aborrecimento, ela se sujeitou a ficar no nível abaixo, para não ferir o orgulho de um homem inseguro que ele era. Perdão aos profissionais aí da saúde psíquica, não entendo nada disso, entende? Mas sei lá, Paul Tournier, psiquiatra suíço, no seu livro Fortes e Fracos, ele fala que quem quer mostrar muito que é forte, sei não. Quem não precisa mostrar. E então, sabe, você não é o que os outros dizem, e nem tem que reagir como eles esperam. Ignore as ofensas, aquelas declarações repetidas da infância, adolescência, carregada de emoções negativas. Quando eu fui pai social, tinha uma propaganda da Fundação para a Infância e Adolescência, que dizia o seguinte: pais apanham da vida e filhos apanham dos pais. Deve ter umas 2 décadas essa propaganda aí. E eu preciso lembrar, minha vida não é fácil, irmãos. É muita pressão. Mas eu não posso descarregar no meu filho. O meu filho não arrumou um pai, eu arrumei um filho. Então eu não posso ser moleque. Mas a minha vida é difícil. Dá seu jeito. Não foi ele que arrumou um pai, foi você que arrumou um filho, Roberlan. Aí a Gisele, tem que levar seu filho na praça. E aí eu pensando no sermão de hoje, pensando em hoje de manhã no trabalho da igreja, e era um sábado, aí estou eu mandando mensagem para o Júnior, mandando mensagem para a Nathalie, e aí para acertar os esquemas aqui, e aí eu pensei, caramba, como é que vai ser? O problema é seu, Roberlan, você é pai. Fui com ele para a praça, brinquei com ele, voltei, e continuei o meu trabalho, fui dormir depois de 00:30. E de manhã, tive que levantar às 7. Você é pastor, ninguém botou um revólver na sua cabeça. Já que vai. Mas cheguei depois da irmã Amélia. Então, olha como é que são as coisas, o seguinte, muitas vezes, levei para o coração, levei, desculpa. Então, nesse caso, olha como é que são as coisas. Pelo amor de Deus, eu não posso ficar guardando no meu coração a descarga de frustração do meu pai, a descarga de frustração da minha mãe, a descarga de frustração de um professor. Não! Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que gente frustrada, irada, revoltada com a vida diz. Mas aí, às vezes a gente abriga isso no coração. É como aquele mulherão, sabe, que ela ainda se acha o patinho feio da escola. Todo mundo zoava ela. A mulher está um espetáculo, mas ela se vê como o patinho feio. Deu para entender? Então, diante de situações assim, sabe, você pode escolher entre reafirmar ou negar o que dizem, pensam ou sentem em relação a você. Eu não sou alguém que quem não gosta de mim diz que eu sou. Não. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E então, diante desse caso, sabe, o que você faz com o que fizeram a você? Aí é que está a questão. Bacana. O que eu pensei? Meu cabelo está caindo, né? O que eu vou fazer para compensar? Simples o negócio, entende? Implante eu não tenho dinheiro para isso ainda, né? A não ser que, é claro, com o meu Camaro amarelo, que você vai me ajudar a comprar, eu vendo o farol, só o farol dele já dá para cuidar do meu implante. Mas agora, até lá, eu tenho que fazer alguma coisa, vou ter que ser mais educado, mais gentil, mais carinhoso, porque o cabelo está caindo. Entende? E assim, graças a Deus é o cabelo. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, você vai equilibrando as coisas. De repente você não é bom em matemática, mas você é bom em negociação. De repente você não é bom com as palavras, mas você é bom com gestos.
No meu tempo só tinha inteligente e burro. Agora tem as múltiplas inteligências. Olha que maravilha. O mundo hoje é maravilhoso. Vara de infância para mim ficava no pé de goiaba. Agora não. Olha que coisa boa. Entende? Meu filho, eu tenho que dialogar com ele. Olha, se você comer isso aqui, tem uma surpresa. Na minha infância era diferente. Tem a surpresa, entende? Aí nesse caso, observa bem. A Bíblia diz que se você está em Cristo, você é uma nova pessoa, é uma nova criação. Assim diz o Senhor, igreja de Figueira. Assim diz o Senhor, as coisas antigas passaram. De repente você era um cara que era carregado para casa depois de beber umas e outras. Hoje você é um homem de Deus. De repente você era aquela menina que todo mundo queria catar. Hoje você é uma mulher de Deus. De repente você era aquele cara que nunca dava certo no emprego. Hoje você é um homem de Deus, criado para prosperar. Eu não sei se você percebe que é o seguinte: as coisas velhas passaram. Você não é mais cavalo do diabo, você é homem de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Mas eu não tenho como fazer você se ver assim. É você quem tem que se apropriar na leitura da palavra. E quando eu falo isso, eu não estou falando de perfeição. Como eu disse, eu me zoo. Eu estou muito longe do que eu preciso ser. Mas eu já sou amado e aceito do jeito que eu sou. E aí a gente observa o texto dizendo, né, que as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. O que passou, passou. Segundo aos Coríntios 5,17. Júnior, me ajuda aí, Júnior. Você vindo para cá. Ah, não. Cadê ele? Isso, me ajuda aí, por favor, que aí já me pressiona a acabar, né? O cronômetro não me ajudou sim, aí eu perceber, né, que pequei. Mas aqui, o outro clique, isso, valorize, dedique-se ao outro com empatia e equilíbrio. Deus não quer que você adore os outros, mas Deus também não quer que você maltrate os outros. Deus não quer que você seja uma pessoa anulada, mas também não quer que você seja uma pessoa egoísta. E aí, observe bem. Tem, por exemplo, vou falar em língua estranha, espero que você interprete aqui agora. Tem, por exemplo, aquele casal que a mulher é maratonista, mas o camarada é os 100 metros. E aí, quando ela está amarrando o cadastro, ele já chegou. Dá seu jeito. Coloque-se no lugar do outro. Eu não sei se deu para perceber. É claro, como a gente é brasileiro, a gente não tem isso muito bem resolvido. Eu estou falando em código, mas eu sei que você está entendendo. Só que nisso que a gente não resolve essas coisas, aí vem o diabo e marreta em cima da gente. Por que ele faz isso? Porque a gente deu ocasião. Porque ele vive tentando atacar todo mundo. Mas quem dá brecha? Essa é a questão. Então, sabe, o amor ao próximo, sabe, tem como referência o amor a si mesmo. Agora, quem não se ama, como é que vai amar os outros? E aí? O cara que ele acredita que ele é burro, porque o pai dele chamou ele de burro a vida toda. E burro com a voz assim, ó, entende? Um cara desse, ele faz o quê? Descarrega isso nos outros. Como ele se sente bem? Chamando a mulher de burra. Aí o verdureiro chama ela de princesa. O diabo acabou com o meu casamento. Aí o diabo fala, eu não, nós foi parça. Entende? O diabo acabou com o meu emprego. Peraí. Cada um contribuiu um pouquinho. Eu cutuquei e você pá. Eu cutuquei e você pá. Essa é a situação. O diabo acabou com o meu ministério. Peraí, pastor. Eu coloquei uma isca, você pegou. Coloquei outra, você pegou. Chegou uma hora que você fez igual Sansão. Você achou que ia, mas não dava mais. Essa é a questão. Passo a passo, dia a dia. Você acha que a gordura abdominal nasce da noite para o dia? Eu lembro, por exemplo, eu vi os gomos da minha barriga no meu tempo de magreza. Aí o que aconteceu? Só que eu sou daqueles que aumenta aqui e aqui, né? Então eu sou o falso magro. Aí vai dando a bochecha, né? E o pneuzinho aqui. Isso não foi da noite para o dia. Prosperidade, miséria, saúde, doença, não é da noite para o dia.
Sabe, então, eu preciso ter essa referência do amor a mim mesmo. Por amor ao próximo, vamos nos empenhar para honrar pai e mãe. Ah, mãe, se você tivesse uma filha que te tratasse assim, é aquele caso, é fácil gritar com a mãe, né? Grita com a sua coleguinha na escola do mesmo jeito para ver o que acontece. É fácil falar, ah, pai, fala assim com o teu colega na escola para você ver. Então nós olhamos para cá e verificamos o seguinte: espera aí, se eu me dedicar, eu vou honrar pai e mãe, eu não vou matar, eu não vou cometer adultério, eu não vou roubar, eu não vou dar falso testemunho, eu não vou cobiçar. Tem gente que parece que torce para a nossa vida dar errado. É incrível isso. Sabe, Deus requer de nós, à luz de 1 Coríntios 13, que sejamos pacientes, bondosos, que não invejemos, que não nos vangloriemos, que não nos orgulhemos, que não maltratemos, que não procuremos os nossos interesses, que não nos iremos facilmente, que não guardemos rancor, que não nos alegremos com a injustiça, mas que nos alegremos com a verdade, que tudo soframos. Já viu o amor de mãe? Que tudo creiamos. Hoje você não conseguiu ainda aquele emprego, mas amanhã você vai de novo. Por quê? Você tem um filho, você tem uma esposa, você tem uma família, e você não vai baixar a guarda. Tudo creiamos, tudo esperemos e tudo suportemos. Olha, meu filho na adolescência, pastor, ele está de um jeito, mas é meu filho, e eu não vou desistir do meu filho. Fique de pé, por favor. Você está disposto a ser bênção na vida do seu cônjuge? Você está disposto a ser bênção na vida dos seus filhos? Você está disposto a ser bênção na vida dos seus pais? E aí, talvez eles não mereçam um tratamento melhor, mas não se trata de você e eles, trata-se de você consigo mesmo e com Deus. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos ler aqui embaixo todo mundo junto? Ame o Senhor, ame o seu próximo, ame a si mesmo, sem egoísmo e sem anulação. Amém? Sabe, que você abra o seu coração e decida apenas amar, não desistir, e as coisas vão mudar, eu creio, em nome de Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Deus está te vendo, irmão, que quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não... Ó fiel Senhor, tudo
Tu sabes de mim, tudo tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Que quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua vida leva a minha vida. Imaginar, eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem que os teus olhos sobre mim, que os teus olhos sobre mim que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Querido Deus, temos aqui homens, mulheres, velhos, jovens, crianças, chefes de famílias. Temos noivos, namorados, solteiros, casados, viúvos. Temos pessoas que sofrem, mas também pessoas que talvez tenham causado dor e ainda não tomaram a decisão de pedir desculpas ou de se arrepender. Pai, que venha um novo tempo na vida desse homem e dessa mulher, desse irmão e dessa irmã. Pai, que o Senhor esteja em primeiro lugar em nossas vidas, com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que fazemos. Pai, que haja empatia no nosso trato, que o marido se coloque no lugar da esposa, que a esposa se coloque no lugar do marido. Pai, que essa mulher que vive reclamando no ouvido do marido, que ela pare para pensar, se fosse o inverso. Esse marido que vive cobrando a aparência dessa mulher, se ela fizesse o inverso. Esse filho que vive cobrando algo mais caro, se de repente o pai estivesse jogando na cara o esforço que faz. Esse pai que reclama do retorno que não vem, se ele parasse para pensar, em caso de ele estar precisando desse filho, como ele se sentiria? Pai, que tenhamos mais amor próprio também. Não permita, Deus, que nós continuemos a ferir pessoas por causa dos ferimentos que nos causaram. Ajuda-nos, ó Deus, a amar mais, não em relação aos sentimentos, não em relação ao merecimento do outro, mas em relação à pessoa que nós somos em Ti, em relação à pessoa que Tu queres que sejamos, em relação ao propósito que Tu tens para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a ser bênção na nossa geração. Ajuda-nos, ó Deus, a abençoar nossos filhos, abençoar nossos pais, abençoar nosso cônjuge. Ajuda-nos, ó Deus, a profetizar a palavra do Senhor e não a palavra do diabo. Pai, que sejamos porta-voz do céu e não do inferno. Pai, que venha o Teu reino, como o menininho orou aqui agora há pouco, mas que não tragamos o inferno para a terra por uma vida de desobediência ao Senhor. Pai, que ninguém aqui se sinta julgado, acusado, recriminado
mas que cada um de nós, inclusive eu, que tu sabes as minhas faltas, minha esposa sabe minhas faltas, mas que nós nos sintamos advertidos pela tua palavra a amarmos mais, a nos dedicarmos mais ao Senhor, a cuidarmos mais da nossa saúde física, emocional, mental, espiritual, relacional, financeira, e que a gente, ó Deus, com uma vida feliz, frutífera na tua presença, a gente transborde bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu oro assim, Pai, pedindo que o teu Espírito complete em cada coração aquilo que eu não fui capaz de fazer, apesar de todo o tempo que me foi concedido. Obrigado a Deus pela confiança e permissão do pastor desta igreja, obrigado pela honra do convite desse ministério, e muito mais, ó Deus, obrigado ao Senhor por me dar mais uma chance de ouvir o que prego e de também pregar para as pessoas aquilo que tu estás cobrando de mim também, e não apenas delas. Essa é a oração que eu faço, tão somente para a tua glória, na força do teu Espírito e em nome de Jesus. Amém? A quem eu devolvo a palavra? Não sente ainda, feche seus olhos. Entendo que a palavra que nos foi trazida até esse momento, você está de olhos fechados? Ela foi contundente, ela foi clara, ela foi objetiva. E é com você que Deus tratou nessa noite. Como foi dito, a mensagem foi pregada, mas é você que tem que produzir a diferença. Esquecer que as coisas velhas já passaram e tudo está feito novo e para você. Então eu quero que nesse momento você vá para casa reflexivo, pensando em tudo que foi dito, tudo que foi pregado, tudo que foi anunciado, tudo que foi pontuado para você, mas que você entenda que é você que toma a decisão. E, portanto, você tomando a decisão, Deus vai fazer as coisas acontecer na sua vida. Põe a sua mão assim para cima, como sempre fazemos. Você que nos visita também pode fazer. Que momento é esse, pastor? É da bênção apostólica. Quando eu estarei impetrando sobre você a bênção do Senhor. Não que necessariamente eu preciso fazer isso todos os dias, porque o Senhor tem prazer em abençoar, mas por uma questão de que desejamos que a sua semana seja abençoada, que a sua família encontre a paz, que você encontre as soluções, que você entenda que sozinho você não consegue, mas que se você deixar Deus conduzir a sua história, mudar cada momento da sua vida, cada cantinho da sua vida, você com certeza será o que a Bíblia diz que nós somos, mais que vencedores. Por isso, como profeta neste lugar e autorizado por Deus, eu volto a dizer que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as santas e eternas consolações e comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Mas Pai, oh aleluia, Pai, principalmente com esses que se reunirem aqui nesta noite, por Jesus. Amém, Senhor. Você pode aplaudir a Deus com muita alegria. Aplauda o Senhor. Oh aleluia, glória a Deus, glória a Deus.